4 milhões de idosos roubados. Caramba. Agora, falando de corrupção mesmo, isso aí é piada. O Nicolas, ele faz um discurso com as motivações corretas, mas ele segue o caminho errado. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados. Caramba. E a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. Negativo. Irmão, no governo Bolsonaro, no último ano, só pra banqueiro foram 500 bilhão. O maior esquema de corrupção, se tiver falando de corrupção dos vermes, parasitas, beleza. Agora, falando de corrupção mesmo, isso aí é piada. Se for falar de corrupção real, o que a gente perde de minério, que vai pra banqueiro, de privatização, setor estratégico, se for falar disso, coisa que deveria todo mundo tá falando, mas ninguém fala, né? Então... E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o Bolsonaro queria colocar uma medida provisória para combater esse tipo de coisa, junto com as pessoas do PT que estavam governando com ele, é isso aí mesmo? Esse aqui, ó, é o cerne da questão. O problema do Nicolas é esse, ó. É um moleque que tem as motivações corretas, mas vai pelo caminho errado. Ainda acredita nisso. Quer dizer, claro que ele também joga o jogo, né? Ele não é tonto, ele é político. Ele sabe como funciona o esquema. Mas enfim, no final, esse tipo de coisa, esse tipo de corrupção que tá acontecendo aí, serve pra afastar ainda mais as pessoas da verdade. Porque eles usam isso justamente pra quê? Pra continuar o embate da esquerda e da direita. Tá vendo o que a esquerda tá fazendo? Ó, a direita já tava consertando isso. Ó o que eles fizeram agora. Não. Pera aí, para. Vamos corrigir. Não. Ninguém tentou corrigir porra nenhuma. Ninguém que se apresenta como um candidato que vai mudar o quadro nacional e governa com as pessoas que acabaram com tudo, vai mudar alguma coisa. Acabou. Isso não existe. Certo? O Bozo Sabino não tinha pulso firme pra parar com isso, mas é aí que tá, irmão. Não se trata de pulso firme, a proposta nunca tá. Não é questão de ter pulso firme. Nem chega a essa questão de ter pulso firme. O Bozo, ele governou com os responsáveis por tudo isso. Ele faz parte da patota. Essa é a questão. Não existe oposição. O Nicolas, ele faz um discurso com as motivações corretas, porque ele tá combatendo uma farsa, mas ele segue o caminho errado. O caminho daquele cara que acredita, ou pelo menos finge que acredita, que tem uma oposição. Não tem. Não tem. Essa é a questão, irmão. Mas é isso, né? Pra existir a esquerda tem que ter a direita. Então eles ficam nessa guerra aí entre eles, ó. Entendeu? Aí fica nisso, ó. E o povo não acorda, não sai disso. É foda, cara. Porra, foda. O aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou. A esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos.
Há 3 décadas que esse país é assim. Corrupção forte foi a venda da Vale do Rio Doce. E quantas vezes alguém viu isso ser anunciado na mídia? Alguém fala alguma coisa a respeito da Vale do Rio Doce? Ninguém nunca falou nada, nem se toca no assunto. A gente só sabe da... Vocês aqui só sabem da Vale do Rio Doce porque eu falei pra vocês dessa live aqui. Olha, se vocês forem pegar mandou 5 a reais. maior parte da população, até hoje as pessoas nem sabem, a maioria não sabe nem o que é a Vale. Olha o absurdo, irmão, o tamanho da mentira que a gente vive. As pessoas não sabem nada. As pessoas que sabem disso só sabem por quê? Porque tem material que fala sobre isso. Pouquíssimos, que as pessoas nem conhecem, e porque tem internet hoje em dia. Tem canais nacionalistas que falam disso. Doses de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Compartilho da sua indignação, mas nada mudará o Brasil. Ah, eu concordo. Eu já parei de acreditar nisso, irmão. Já não tenho mais esperança nisso, não. É daí pra pior mesmo. Não tem mais o que fazer. O povo é muito burro, irmão. Não adianta falar. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento. Indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever. E até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível. Mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2020. A verdade é que todos eles são amiguinhos e nós que nos fodemos. Cada governo troca os amigos pra roubarem mais que nós. Mais de nós. Que caia fogo do céu hoje às 18. Concordo 100%, irmão. A Vale do Rio Doce foi entregue, não foi nem privatizada, ela foi entregue. É uma mentira falar que foi privatizada. Não, ela foi entregue por Jorge Soros, um dos maiores narcotraficantes, amigo do sistema satânico. Um cara que é responsável por desestabilizar governos. Tamanho é o poder desse cara, é um mega bilionário especulador, certo? Nem sei se ele já morreu, acho que ele já morreu, esse corno aí. A Vale do Rio Doce, ela tinha um valor calculado médio de 1 trilhão, ela foi privatizada por 3,3 bilhões. 0,5% do valor total dela. Ela não foi privatizada, ela foi entregue. E ela foi privatizada nos termos de que os papéis que foram pagos eram títulos podres que não servia pra nada. Foi literalmente entregue, irmão. Pra esse filho da puta aí, ó, ficar dando o cu. Esse morfético aí, ó, filho de uma cadeia. 23. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas. Mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude do INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Acabou. Eu não consigo... Sério mesmo, eu tenho nojo. Eles vêm falar de corrupção apresentando essas coisas aí, essas fraudes, que são, lógico, é corrupção. Mas, cara, chega nem perto, irmão. Chega nem perto daquilo que realmente é a corrupção master. A que realmente é grave. É uma desgraça, é uma desgraça. Xanão, qual seria o seu primeiro decreto como presidente? Bom, eu viria, né, a mídia nacional, faria uma transmissão para todas as pessoas pegando a Constituição e rasgando, e já fazendo uma nova de cara. Pegaria a caneta e escreveria: quem manda é o super. Ponto. Paulongo mandou 5 reais. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own.